Olá, seja muito bem-vindo aqui na plataforma Arcaplay, uma plataforma completa de conteúdo para você. E hoje num bate-papo super especial com o Benedito Abud, esse paisagista que já deixou a sua marca em tantos projetos nacionais e internacionais. Hoje a gente vai falar sobre biofilia, a importância do verde na nossa vida, bem como também sustentabilidade e entre outros temas que fazem da carreira desse profissional o sucesso que é. Muito obrigado, Benedito, Oi, por estar Anne, aqui conosco. muito bom estar aqui com você, com o pessoal da Arcaplay. Uma satisfação enorme poder bater esse papo gostoso com vocês. A gente pode começar falando, então, sobre esse conceito que hoje em dia está tão presente, né, na sociedade. Realmente a gente tem uma necessidade de ter o verde mais próximo da gente. Como que você aplica a biofilia nos seus projetos de paisagismo? Na verdade, a gente já fazia projetos com essa ideia de ser abraçado pela natureza, uma natureza, obviamente, mais antropizada. O que quer dizer isso? Não é aquela natureza agressiva, com mosquito, com cobra, com escorpião, é aquela natureza mais humanizada. A gente já fazia isso, mas quando eu comecei a trabalhar com o Norman Foster, né, que é um escritório bastante conhecido, talvez um dos melhores do mundo, e também o ano passado eu estive no MIPIM, que é o maior evento de produtos imobiliários do planeta, eu vi muito essa história da biofilia, que é realmente isso, né? A biofilia quer dizer vida, né? Você viver entre a vida. É ao contrário, é o oposto de necrofilia, que é a morte, a apologia à morte. Né? A biofilia, então, é essa apologia à vida, e é maravilhoso você poder estar na natureza, estar junto ao verde, até porque, Anne, a gente veio da natureza. Né? Nós somos animais racionais, mas nós viemos da natureza. Então, a gente está vendo, inclusive nesse momento, né, de reclusão, nesse momento de isolamento social, é que a gente começa a ver a importância, né, de você poder sair, respirar, tomar sol. Isso é tão importante, né? E a gente vê que, infelizmente, muita gente não está podendo fazer isso. Quem está em apartamentos, quem está em ambientes muito pequenos, né? E essas pessoas estão sofrendo mais. Eu acredito que um dos pontos positivos dessa situação que a gente está vivendo é justamente viver esse alerta, né? Porque quando você está numa crise, a crise ela costuma despertar também o seu instinto de gerar oportunidades. Então, a partir da hora que você está ali presente numa crise, numa situação que você precisa se reinventar, essa é a hora. Então, acredito que hoje, especialmente, é um momento que as pessoas estão buscando mais o verde de uma forma que, poxa, eu preciso ficar confortável dentro da minha casa, eu preciso ficar confortável no meu trabalho. Como que isso pode despertar de uma melhor forma as minhas sensações dentro do meu espaço? Pois é, exatamente falando da relação da moradia, do quintal e da cidade. Né? A moradia é o lugar que você realmente fica indoor, internamente, né? No ambiente interno. O quintal é um lugar que você normalmente tinha na casa, né? Principalmente na cidade colonial, né? Que você tinha no fundo da casa o quintal, que era um lugar meio de depósito, um lugar meio, né, com algumas árvores frutíferas, uma hortinha, não era nada Era um elaborado. pátio, Aí, né? com o tempo, Um era um verdadeiro pátio. Né? Você tinha toda a sua vida pela porta da frente. Você saía na porta da frente e ali sim você tinha os vizinhos, essa relação social da vizinhança. Aí você andava mais, você tinha o final da cidade, a natureza, que estava sempre muito próximo. Né? Uhum. Com o crescer das cidades, o aumento do trânsito, as ruas começaram a ficar menos amigáveis. Né? E as casas, na década de 70, começaram a virar as costas para a rua, até porque, por vários motivos de segurança, tal, você já não tinha tantos amigos mais, você já não se relacionava mais com todos aqueles vizinhos. Então, se dava as costas para a rua, e ali na rua você botava a área de serviço, né, na frente da casa, e a casa se abria para a sala, que se abria para um grande jardim. Até que uma vez um amigo meu foi passar umas semanas em Paris, falou, olha, eu aluguei um apartamento muito pequenininho, porque o meu quintal é a cidade, o meu quintal é Paris.
Eu não preciso ter nada intermediário. E foi aí que caiu a ficha, né? Realmente, a cidade é o quintal das pessoas. Nesse momento de reclusão, né, de isolamento social, tudo isso se quebra, né, se perde. De repente, você começa a ver que você está realmente num lugar muito pequeno. Isso é muito perigoso, porque a saúde mental das pessoas também é muito importante, além da saúde física, né? Mas a gente vê que a saúde física você faz exercício, você consegue controlar, mas a saúde mental, essa sensação de enjaulamento, né, é muito ruim, essa perda de liberdade de ir e vir. Isso que você falou é muito interessante, porque vai ao encontro de todo o planejamento urbano que as cidades necessitam para que elas sejam, economicamente falando, assim, viável, e para as pessoas também que moram ali ter uma vida boa. Então, o planejamento Certo. urbano, ele faz com que as pessoas consigam viver melhor nesses espaços. Você citou arquitetos muito renomados, né, como o Norman Foster. Você já trabalhou também com Jean Nouvel, né, num projeto agora que vocês estão desenvolvendo juntos, inclusive Isso. com o Philippe Starck. Nesse momento da elaboração do projeto, existe essa troca também de informações em relação às cidades que cada um compartilha? Total, total. Tanto que esse conceito de biofilia está sendo muito utilizado por essas pessoas, né? Principalmente pelo Foster. Claro que o Pininfarina, ele também está preocupado com o design, né? Ele é um designer importantíssimo. Então, quando ele desenha um prédio, ele está preocupado em colocar ali sua marca, a marca da velocidade. O Philippe Starck está preocupado em colocar alguma coisa que traga um certo estranhamento, porque essa é a característica do design dele, né? O Jean Nouvel, que é uma pessoa já que tem uma certa idade, eu senti uma pessoa que está muito desprendida, ele não precisa mais mostrar quem ele é. Isso eu achei maravilhoso, né? Então, ele tem uma certa humildade. Por exemplo, ele chegou em São Paulo, viu aquela mata maravilhosa, né, que pertence à Mata Atlântica, e falou: eu vou fazer um prédio, que são grids, são grelhas, né, que eu vou colocar nesse prédio, e eu quero que a mata suba nesse prédio. Então, veja bem, é uma pessoa que faz uma arquitetura. Ele disse: eu estou em São Paulo, eu não estou na China. E São Paulo tem Mata Atlântica, então quis trazer essa coisa da natureza para o meu edifício. Olha que interessante, né? É um escritório, vamos dizer assim, talvez os maiores poentes, já Norman Foster, aí brigam hoje pelos maiores do mundo e amam a mesma pegada. Esse projeto do Norman Foster, nós estamos fazendo no térreo literalmente um bosque, literalmente um oásis, literalmente um lugar que você sai da cidade, do carro, da vida urbana, daquela coisa do congestionamento, entra no espaço e fala: uau, eu estou no paraíso. Que bacana. E o que você sente falta hoje em dia, assim, nas apresentações de arquitetura, de projetos, não só residenciais, comerciais, né, as áreas externas em si, o próprio urbanismo? O que você acha que a gente consegue ainda hoje se reinventar? Olha, eu sinto o seguinte: para começar da escala maior e chegar na menor, eu sinto que o urbanismo está num momento crítico. O urbanismo sempre foi pensado para o carro, para o ônibus, né? Enfim, muito para o veículo particular. Então, as ruas cada vez aumentavam mais, alargavam mais, as avenidas ficavam maiores, mais largas, é difícil de atravessar, ou seja, a cidade se organizava em função do veículo, esquecendo totalmente as pessoas. Então, hoje, o urbanismo está buscando uma coisa que é básica, né? A cidade ser das pessoas. E isso tem uma escala, isso tem uma relação. Por exemplo, na minha opinião, um trânsito é uma muralha que divide um lado da rua do outro lado. E é interessante também relacionar isso à sustentabilidade, né? Porque Pois é. é tanto veículo, é tanta poluição,
que acaba que esses lugares públicos não são necessariamente para as pessoas. E nós temos tantos exemplos no mundo de cidades que realmente mudaram, se transformaram para atender a necessidade da pessoa, né, do indivíduo em si. Que ali ele vai ter a sua circulação, a sua parte mais sociável com outras pessoas, mas nós temos grandes exemplos, né, de cidades pelo mundo que aplicam o urbanismo, essa malha, assim, para as pessoas, e não para a poluição, que aí a gente já entra nos pilares da sustentabilidade. Então, vamos falar dos pilares da sustentabilidade, né? Eu acho que nós temos 4 grandes pilares da sustentabilidade, né? O primeiro é a sustentabilidade ambiental, né? Que é a gente ter ações que minimizem os problemas que a gente causa no planeta. Porque, na verdade, essa própria pandemia que nós estamos vivendo hoje mostrou que o nosso país é uma ilhota, né? Um ovo, tá certo? Uma pessoa tem um problema aqui, de repente está todo mundo inteiro com problema. Isso já está provado, a gente precisa ter cuidado com a sustentabilidade ambiental, né? Ter ações sérias, porque não adianta a gente ficar poluindo, né? Toneladas e toneladas aí nos lançando no ar, isso é um problema, fora as outras poluições também. Bom, a sustentabilidade ambiental ela também depende da sustentabilidade social, que é essa sociabilização, é essa união, né? Nós só chegamos aonde nós chegamos, né, como seres humanos, em função dessa sociabilização, dessa inteligência social. Não foi apenas porque teve um Einstein, claro, é bacana ter uma pessoa, um gênio, mas não foram os gênios que construíram tudo isso que nós temos hoje, tá certo? A gente saiu das cavernas e hoje a gente tem uma certa tecnologia, a gente tem uma série de coisas que a gente melhorou muito, né, a qualidade de vida das pessoas. E, finalmente, eu acho uma das coisas mais importantes é a sociabilidade pessoal. Quer dizer, não adianta o planeta estar bem, a sociedade estar bem, tá certo? A economia estar bem se eu estou mal, se eu estou depressivo, se eu não estou bem. E, para isso, então, a biofilia, todos esses elementos que a gente está falando de volta à natureza, são coisas importantíssimas, né? A relação do eu com a cidade, do eu com a casa, do eu com o quintal, do eu com o vizinho, do eu com meus filhos, do eu com meus netos. Isso é fundamental. E você evoluiu muito no período da sua carreira, né? Desde quando você começou Isso. Até agora. Teria algum exemplo que você poderia compartilhar, assim, dessa chavinha da evolução, a hora que ela virou, assim, você percebeu que agora eu realmente mudei como profissional? Isso aconteceu num dos meus primeiros projetos da faculdade, né? Que um amigo meu tinha um tio que queria fazer um jardim, né? Ele estava fazendo uma reforma, queria fazer um jardim na frente da casa dele e tal. E aí meu amigo falou, não, ele não queria pagar um paisagista. Naquela época, paisagista era uma coisa meio fora da realidade, era uma coisa muito especial, né? Só gente muito rica contratava, né? E nem tinha também tantos paisagistas. Aí eu fui falar com ele me falou algumas coisas, tal, e aí eu levei um jardim todo de tapeçaria, com todas as plantas que eu conhecia na vida, tá certo? Porque, claro, no primeiro projeto você quer encantar, você não quer encantar o cliente, você quer que o cliente se encante com você. Nossa, como esse cara é bom, né? Isso é tão ruim, isso é tão pequeno, sabe? Não é você que está em jogo, mas eu estou falando da época, e na época eu queria que ele falasse, nossa, que cara bacana, né? E não é o cara que ele precisa gostar, ele precisa gostar do trabalho, tá certo? Enfim, é inexperiência, né? E aí eu usei todas as plantas que eu conhecia e tal. Aí eu cheguei lá, falei, não deixei ele falar nada. Falei. O cara ficou assim, né? Aí ele falou assim, olha, tudo bem, você fez um trabalho bacana, né? Tipo assim, educado, né? Você fez um trabalho bacana, mas não era bem o que eu queria. Eu queria, na verdade, um carrinho de mão, desses que sobraram da obra, tal, colocar umas samambaias, porque meu vizinho fez isso. E aí quase que eu chutei o pau da barraca e fui embora, né? Nossa, isso é cafona, isso é ridículo, isso é kit, isso não tem nada a ver. Como é que eu vou falar depois que eu fiz esse jardim? Quer dizer, eu estava mais preocupado comigo em fazer uma coisa que era uma coisa cafona do que com o cara, tá
certo? Porque quando a gente é muito inseguro, a gente fica muito preocupado consigo mesmo, né? Então, eu estava querendo que ele me achasse bacana, eu estava querendo que ele fizesse o que eu queria, eu estava querendo tudo por vaidade minha, certo? Aí me deu uma luz, assim, um negócio, falei, não vale a pena ir embora, perder esse cara, né? E eu falei, genial, sua ideia é genial, porque você está querendo literalmente um ponto focal no jardim. E você tem toda a razão. Quando você entra, é muito importante você ter um ponto focal onde as pessoas, né, focalizem aquele ponto e se sintam muito bem, né? E você tem essa referência. Mas, puxa, não vamos usar o nosso carrinho de mão, né, que está tão batido, seu vizinho já usou, então não vai ser criativo você copiar do seu vizinho, vai ficar chato para você. Vamos colocar uma escultura, né? Eu conheço um amigo, e tinha mesmo um amigo que fazia umas peças, tá? Sabe o que ele falou para mim? Por isso que eu adoro trabalhar com profissionais, porque vocês sabem interpretar o que a gente quer e nos vêm com coisas muito mais interessantes, né? Coisas que nos encantam, e realmente eu nunca pensaria numa coisa assim. Porque tem a questão da persistência também ali do profissional, porque ele é o produtor criativo, a essência criativa vem dele. Muitas vezes a pessoa olha assim, não vai entender. Então, ela precisa de uma Exatamente. explicação. Já falamos de paisagismo, falamos sobre biofilia, sustentabilidade, planejamento urbano, e praticamente uma aula com o Benedito Abud. Para a gente fechar, qual dica que você daria para esse jovem profissional ou para os nossos assinantes aqui do Arcaplay que estão te conhecendo melhor agora, estão aproveitando esse momento realmente para consumir esse conteúdo? Qual seria essa dica assim, para a gente fechar a nossa entrevista? Olha, a dica é o seguinte, seja criativo, ser criativo não é fácil, mas para você ser criativo, você tem um longo processo entre o início da criação e o término da. E nesse início da criação até o término, nesse longo processo, você vai ter muitos clientes, né? Você vai ter aquele cliente que é o que eu chamo de cliente interno, que é o seu colaborador, é aquela pessoa que vai desenhar suas ideias. Você vai ter o calculista, você tem o cara de elétrica e hidráulica, você tem esses clientes que são os clientes colaboradores também, parceiros, né? Um é o colaborador que vai executar, o outro é o colaborador parceiro, né? Que pode chegar lá e colocar um hidrômetro na frente da sua casa, estragar a casa inteira se você não souber, se você não souber conversar com ele, se você não souber realmente, sabe, levar aquele papo, aquela conversa. Você vai ter a legislação que vai te coibir de determinadas coisas, você vai ter o próprio cliente pagante, né? Porque muitas vezes o cliente usuário não é o cliente pagante. Por exemplo, quando você é contratado por uma incorporadora para fazer um prédio, para fazer algumas casas que vão ser vendidas, você tem o cliente, que é o cliente pagante, que é o incorporador, mas você tem o cliente final, que é o cliente que vai usar aquele imóvel que você está fazendo. Então, esse cliente que é o público-alvo, vamos dizer assim, que é o usuário, ele também precisa ser encantado, né? Então, você precisa orientar que tipo de imagem vai acontecer no processo. Você vai ter o cliente, que é a empresa de publicidade, se você estiver fazendo um projeto corporativo, né? Então, você precisa auxiliar como é que você... Quais são os grandes elementos que você pensou que vão influenciar no marketing desse produto. Você vai ter o minotécnico, você vai ter que discutir com ele quais são os efeitos que você precisa para que aquele projeto se realize, né? Enfim, você tem uma série de clientes, você tem o corretor que vai vender aquilo no final, se for um produto também, se for um projeto corporativo, e você tem que saber lidar com esse corretor, que nem sempre são pessoas muito esclarecidas, mas ele tem que passar e tem que vender, porque se o seu projeto for um sucesso, você está tendo um sucesso na vida e praticamente pouca gente vai te encomendar outros projetos. Se o projeto for um sucesso, muita gente vai ver, os concorrentes todos verão e você vai ser contratado por um monte de outros trabalhos.
Então, veja bem, você vai trabalhar com muitos clientes e nesse processo você vai ter muitos clientes chatos. E cliente chato é difícil, porque é chato lidar com cliente chato, mas cliente chato, muitas vezes, são as pessoas que vão te alavancar. São as pessoas que vão te dar condição de te apresentar para um universo diferente, de trazer muitos clientes, porque geralmente clientes chatos são pessoas poderosas que nunca ouviram não, tá certo? É difícil você dizer não para uma pessoa, tem 1000 jeitos de você dizer não, como eu estava dizendo lá do carrinho de mão e da escultura, né, que eu não humilhei o meu cliente, mas eu mudei, eu disse não para a solução que ele estava dando, mas dei uma outra solução mais interessante. Então, você tem várias maneiras de dizer não. Quer dizer, o que eu acho é que você não pode se machucar. O que é se machucar? É você fazer uma coisa que você não acredita. Benedito, muito obrigada pela sua disponibilidade. Realmente, assim, eu me sinto num lugar de ouvinte, direcionando a nossa conversa, mas também absorvendo todo o conteúdo que você oferece, porque eu me sinto também numa posição de aluna aqui, aprendendo com você. Não, é muito gostoso falar com vocês, falar com gente jovem, eu adoro falar com gente jovem, porque é o seguinte, a única coisa que a gente tem um pouco mais é essa experiência de vida. E a experiência ela é importante, mas ela se renova a cada dia. Então, a gente precisa entender aquilo que é importante da experiência, certo? Porque cada dia é um dia novo, o público se renova. Hoje nós estamos fazendo empreendimentos para idosos, coisa que pouca gente fez. Estamos trabalhando com Healing Garden, que são para hospitais, jardins de cura, né? Jardins de pessoas que podem estar muito tristes. É uma coisa muito triste, né? Geralmente você está lá numa situação de perda de uma pessoa que você gosta, de um pai, de uma mãe, de um filho, né? E você precisa trazer um pouco de consolo para essas pessoas. Você precisa saber encantar nos momentos mais alegres, mas também naqueles momentos mais difíceis, né? Mais dolorosos. E o trabalho da gente serve para isso, para melhorar a vida das pessoas. E o reconhecimento vem como consequência. Não adianta você querer ser famoso, né? Você sair na capa da revista Arquitetura e Construção, você sair na capa da revista Projeto, porque na semana seguinte vai ser outra capa, vai ser outra pessoa, né? E você vai ser uma capa velha. Então, é legal sim sair nessas revistas, não estou dizendo que não seja, mas não é o auge da sua carreira ser capa de uma revista, tá certo? Na minha opinião, a carreira você constrói o tempo inteiro, até porque, né, você ter um certo reconhecimento não é tão difícil, mas você continuar com reconhecimento, isso realmente é muito difícil. Isso requer muita humildade, isso requer uma perseverança, e vocês conseguem, se vocês tiverem realmente garra, muita garra e acreditar em vocês, e não no pai, na mãe, na irmã, de quem falou, de quem não. Se vocês começarem a acreditar em todo mundo, vocês vão, sabe, se anular. Realmente é muito importante você acreditar. Sabe aqueles pintores que pintaram a vida inteira, tiveram pouco reconhecimento, mas acreditaram que aquilo que eles estavam fazendo ia dar certo um dia? É um pouco isso. Vocês vão ouvir muito não, vocês vão ouvir muita crítica, vocês vão ouvir, mas deixe de acreditar no seu taco. É a única coisa que vocês têm. Viu só, né, pessoal? Tá aí Benedito Abud com essa grande aula aqui no Arcaplay. Então, muito obrigada, Benedito, por esse bate-papo, por ter compartilhado tanta experiência aqui nesse período da nossa conversa. E eu convido aos assinantes que acompanharam o nosso conteúdo, que continuem aqui na plataforma. Tem muita coisa boa aí para vocês aproveitarem o tempo e melhorarem, né, também com essas percepções desses profissionais incríveis que estão aqui compartilhando tanta coisa boa, tanta vivência, né, para nos ajudar aí a alcançar resultados muito melhores, tá? Então, estou muito feliz em poder participar dessa família tão gostosa, tão maravilhosa, tá certo? E trazendo um pouquinho aqui das nossas histórias, da nossa experiência, para compartilhar com vocês, tá bom? É isso. Tchau, tchau, gente. Continuem Tchau, aqui então, com muito gente. mais conteúdo.
Muito obrigado, um abraço para todo mundo.